Agora que nós já temos, né, criamos aí o banco de dados na nuvem e fizemos aí a instalação da extensão no VS Code, vamos dar uma conceituada aí nos principais diferenças que existem no banco de dados tradicional, tá? Então eu até coloquei aqui as principais traduções aí de termos e conceitos, né? Então toda vez que eu estiver falando de database aqui no Mongo ou no NoSQL em geral, é o mesmo database do SQL tradicional, né? Quando eu estou falando SQL tradicional, pode ser o MySQL, o Oracle, o SQL Server, tá? Toda vez que eu falar collection, você pensa como uma table, tá? Então a collection é a tabela, né, do banco de dados relacional. Documento é a linha da tabela. A gente não tem, né, uma tabela, tem várias linhas, né? Então eu tenho a tabela de fornecedor, onde eu tenho a linha do primeiro fornecedor. Ah, é o Estre Hipermercados que está na rua tal. O segundo registro, é o Tenda Atacado que é na rua tal, né? Então a mesma coisa, uma coleção tem documentos. Então eu tenho a coleção de fornecedores que tem o documento do primeiro fornecedor, documento do segundo fornecedor, né? E o field é a coluna do banco de dados, tá? Então aqui eu até coloquei um exemplo, ó, como seria uma tabela, né? Então a gente tem aqui uma tabela com cada uma das linhas, né? Então a gente tem, né, a linha John 21, Tim 28, Scott 30, e aí a gente tem as colunas, né? A coluna name e a coluna age aqui, a coluna nome e coluna idade. Como que é no NoSQL? Eu tenho uma coleção. Essa coleção é formada por key, então que são aí as nossas colunas, né, por fields e os valores, né? E cada um desses carinhas que estão dentro da coleção é um documento, tá? Então é muito similar, só dar uma mudadinha nos nomes aí, né? Só que o que é bacana? O MongoDB ele vai abstrair diversos comandos DDL, então os comandos Data Definition Language. As estruturas elas vão ser criadas conforme são necessárias. Então, para criar um banco de dados, basta eu utilizar o comando para acessar um banco de dados que ainda não existe. Olha que legal. Então, no banco de dados tradicional, até coloquei o Drake aqui, né? Eu tenho lá create database DB aula, por exemplo. E aí, use DB aula, né? Não, aqui o use DB aula. Tem? Tem. Beleza. Não tem? Ah, beleza, eu vou criar e já vou usar. E isso vai ser também, então, tanto aqui, pessoal, para o database quanto para collection. Ah, eu vou usar uma collection no database. Não existe a collection? Não tem. Ah, tá bom, eu vou criar então. Simples assim, tá? E aí vamos então, né, a parte de coleções e documentos, né? Então, como a gente tem aí um conceito já do banco de dados orientado a documento, né? O MongoDB, obviamente, vai organizar o dado em coleções de documentos. É o que eu falei para vocês. Documento, tem que sempre pensar que é aquela informação que eu quero que quando carregar o meu site, quando carregar o meu app, esteja disponível para o usuário. Ah, isso aí envolve informação do último produto que ele comprou, o nome dele, endereço de entrega, a data prevista da entrega. Isso é um documento, tá? E aí cada documento vai ter um atributo identificador, por default já underline ID. E aí uma quantidade qualquer de outros atributos, né? Mas a priori cada documento já tem um ID. E o ID ele é representado por 24 caracteres hexadecimais, tá? Então é um tipo especial aí, né? Então nunca vai ocorrer, né, de eu gerar informações aí, né, que sejam com o mesmo ID, tá? E aí ele tem, ó, 4 bytes, então de tudo esse cara, né, 4 bytes representa os segundos desde a época do Unix, né? Então de 1900 para cá. 3, o identificador da máquina que acessou. 2, o identificador único do processo que eu estou executando. E 3 bytes, um contador que começa com um número aleatório. Então, é algo que obviamente a gente nunca vai mostrar. Mas isso já é comum, né, pessoal? Ah, qual que é o ID da minha postagem no Facebook? Não sei, e tem, né?
qual que é o ID da minha postagem no Twitter? Então isso também é uma coisa que antes a gente, eu preciso mostrar o código para o cliente, mas o código para quê? Ele vai usar para quê? Né? Então isso aqui é importante que a gente garante que vai ser sempre um atributo único mesmo, né? Então não é necessário, mas é possível identificar o ID do documento. Eu quero, né, especificar. Não é obrigatório especificar o tipo dos atributos. Então eu posso mandar criar um atributo e beleza, né? Ou eu posso especificar, não, eu quero que esse atributo seja um inteiro, esse atributo seja uma string, tá? E documentos diferentes que fazem parte de uma mesma coleção podem ter atributos diferentes. Então imagina lá, a gente tem uma coleção de fornecedores e ele tem lá 6 atributos, né? Agora tem que ter o código, sei lá, né, de exportação. Poxa, mas e os de trás? Não, os de trás não precisam, mas a partir de ter uma nova legislação, que os novos fornecedores têm que ter esse código. No banco de dados tradicional, o que a gente faria? A gente ia criar essa coluna e ou eu ia pôr um valor default ou ia ficar nulo para todos os outros fornecedores, né? Por quê? Quando a gente altera a estrutura da tabela, eu altero todas as linhas da tabela. No banco de dados, no SQL, não. Cada documento pode ter essa particularidade. Quer dizer, lógico, os atributos diferentes eu não vou. Vai ser totalmente diferente. Mas essas situações, esse fornecedor aqui, eu não inseri todos os dados, né? Eu inseri, sei lá, os dados obrigatórios. Eu preciso os outros dados armazenar ele vazio? Não. Então pode ser que um tenha, sei lá, o endereço do Facebook e outro não tenha, né? Imagina que no meu cadastro eu tenho essa informação lá. Então você vai ver que cada documento pode ter uma estrutura bem diferente, tá? E a gente tem os tipos de dados aí, né, que são chamados de BSON types aí, né? Então, é uma estrutura grande aqui, né, dá uma assustada inicialmente, né, mas está vendo que várias estão deprecated, né, não são utilizadas mais aí. Mas no dia a dia a gente vai estar trabalhando com essas informações aqui, tá? Né? Então, string, que é o mais utilizado aí, né? O integer, o booleano, o double, né? Quando eu quero valores aí com ponto flutuante, ou seja, valores com casas decimais, né? Aí o min e o max, que é para a parte de particionamento, indexação, então, obviamente, esse já é um uso mais avançado aí do Mongo, né? E array, que obviamente quando a gente tem, então, dentro de um tipo, eu tenho um outro tipo, né? E aí dentro desse array eu vou ter lá string, integer, date, tá? Mas então aqui estão os principais tipos de dados aí que a gente vai estar utilizando, tá? Então tem um outro bem bacana também, o timestamp, né? Então ele automaticamente ele já vai definir para mim quando o documento foi criado e qual é a data da última modificação. Isso às vezes a gente tem que fazer na mão, né? Ele já tem isso, né? Quando eu quero relacionar um documento a outro documento, eu vou ter esse object, seria o equivalente, entre aspas, aí, a chave estrangeira, né? O date, obviamente é para ter data e hora, né? Object ID, então eu quero ter identificador aí do documento, né? Eu posso ter dados binários, binary date, e eu posso ter dados aí para armazenar as expressões regulares. Então, assim, alguma busca eu vou fazer, né? Vou usar alguma expressão regular, eu tenho um tipo especial para ele fazer esse tratamento aí, tá? Bom, vamos ver agora as operações básicas que a gente tem, então, com o MongoDB, né? Então, agora a gente já criou, né? A gente vai ver, por exemplo, que nós não temos ainda a coleção, que seria a tabela filmes. Não tem problema, tá? Então, vamos fazer na prática aí, né? Então, ó, para criar uma coleção, basta inserir um documento nela. Esquece o create table. Olha como é mais fácil, né? E existem duas operações de inserção. Então, inserção de um único documento, insert one, e inserção de múltiplos documentos de uma só vez, um insert many, tá? E aí ele recebe um array de documentos. Então vamos abrir lá o VS Code e vamos fazer juntos
essa operação aqui, tá ok?